Do século XII, denominada Cristo em Majestade, de um saltério para a abadia em Londres, vemos claramente o V sendo usado em lugar do U, no nome latim Iesibis. Na parte inferior esquerda e direita da ilustração, o mesmo acontece com os nomes Marcos e Lucas, ambos com a consoante V no lugar das vogais. Nesta gravura, em outras tantas, observamos que o povo itálico sabe que o Iesibis é o mesmo Iesus, ou Iesus dos gregos. Como os romanos foram 100% influenciados pela cultura religiosa, o Brasil teve uma total influência religiosa do povo itálico. Tanto isto é realidade, que as Bíblias usadas em nosso país são provenientes da tradução romana, a Vulgata de Jerônimo. O padre português João Ferreira de Almeida, mais tarde convertido à fé evangélica, foi quem traduziu em 1676 a Vulgata Latina para a língua portuguesa. Mais uma remodelagem gramatical foi feita nesta tradução. Do Jesus romano foi extraída a vogal O, tornando-se na tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida o nome grego-romano Jesus, nome este adorado por todos os habitantes da terra, como Apocalipse capítulo 13, verso 8 profetiza: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O nome Jesus foi traduzido para o Brasil pelo catolicismo romano, através dos jesuítas, ou para que aqui fosse adorado. Veja a cronologia das mudanças, que ocorreu desde os primórdios de nossa era. E Yaoshua, o nome original, vocalizado pelo anjo a Yosef e Miriam, e pelo nome mudado pelos gregos. Jesus e Iesibis, nome mudado pelos romanos, através de Jerônimo e sua Vulgata. Jesus, nome mudado pelo padre português João Ferreira de Almeida e trazido pelos portugueses para nosso país. A seguir, veremos por que o Filho do Eterno nunca se chamou Jesus Cristo. Nessa parte desse estudo, iremos ver através de alguns fatos comprobatórios porque o nome do Salvador nunca poderia ter sido Jesus Cristo. Começaremos em dar uma rápida olhada no alfabeto hebraico, o alfabeto dos Yahudins, ou seja, dos judeus. Observe a forma em vermelho original e a sua transliteração para a nossa língua. Observe as consoantes de nosso alfabeto, que equivale às consoantes do alfabeto hebraico, quando transliterado. Olha a equivalência. O B, o G, o D, o H, o V, o Z, o H, o M, o N, o S, o T, o Y, o K, o L, o P, o C cedilha, o Q, o R, o S e o T. Você observou que nas consoantes de nosso alfabeto, quando transliterado do alfabeto judaico, não existe a consoante J. Em outras palavras, o alfabeto hebraico não tem J.
Como pode, então, o Filho do Eterno ter um nome começando com a inexistente consoante J? Como pode o Filho do Eterno ter se chamado Jesus Cristo, se, como vimos no hebraico, não existe o som nem a consoante J? Para reavivar nossa memória, em uma das matérias anterior, observamos que foi o povo latino-romano quem introduziu a consoante J no nome grego Jesus. O nome Jesus é uma unificação do J do deus romano Júpiter com o deus grego Esos. Não encontramos em qualquer momento a consoante J em nenhuma escrita hebraica, a não ser nas traduções mentirosas dos romanos itálicos. Por exemplo, em Jerusalém, a cidade santa, que na realidade nunca foi escrito com J. O nome verdadeiro dessa cidade é Yahushalai, sem o J romano. Por que é Yahushalai e não Jerusalém? Porque Daniel, no capítulo 9, verso 18, parte A, diz: Inclina, ó Senhor meu, abre os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ainda no versículo 19, parte B, do mesmo capítulo, lemos: Ó Eterno meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja ainda 2 Reis 21, verso 4, parte B. Mas qual é o nome do Eterno? Iá é o nome do Altíssimo. Esse nome se encontra no nome da cidade santa e de muitos profetas e patriarcas. Observe o nome da cidade, Yahushalai. Vejamos agora 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, parte A. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O versículo anterior que apresentamos, Daniel 19b, observamos que ali se afirma: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos verificar aonde essas afirmações se cumprem nas Escrituras? Quando buscamos o significado original em hebraico dos nomes dos personagens bíblicos, nos defrontamos com esta verdade. Apresentaremos alguns nomes para que o telespectador possa assimilar melhor o que temos exposto. Vamos iniciar com o nome do profeta Elias. Na verdade, seu nome em hebraico é Eliahu. Observe o nome do Todo-Poderoso Yah contido no nome de seu profeta, fazendo-se cumprir a palavra. O próprio significado do nome El-Yahu já diz tudo. O Eterno é Yah. O mesmo ocorre com o nome de Ezequias, que na verdade é Ityahu, que significa fortalecido por Yah. O nome do Eterno Yah se encontra também no nome do profeta. Veja o nome do profeta Isaías. No original, seu nome é Yashiahu, significando do nome salvação de Yah. Observe ainda nos nomes relacionados o nome do Eterno Yah. No nome romano Jeconias, que na verdade é Yaconiahu, significado Yah é firme. Veja o nome de Jeremias, Irmiyahu. Veja o nome de Joacás, Yahoacás. Veja o nome Joaquim, Yahoiaquim, que quer dizer Yah estabelece. Veja o nome Jonatã, Yahonatan, Yah nos deu. Veja o nome de Josafá, Yahoshafá, Yah julga, quer dizer. Veja o nome de Josias, Yoshiahu, curado por Yah. Veja o nome da cidade Judá, que é Yahodá, cidade
Judá, que é Yahodá. Se fôssemos ficar enumerando nomes bíblicos, onde o nome do eterno Yah se encontra, ficaríamos o tempo todo desta produção neste empreendimento. Mas a seguir, continuaremos estudando e observando o quão o nome do romano Jesus Cristo se perde no descreto diante das verdades apresentadas que vêm à tona. Tem Yahushua suas raízes genealógicas na Grécia? Quando elaboramos um estudo genealógico a respeito do Salvador, a verdade de suas origens vem à tona. Ao analisar o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, o Salvador Yahushua é chamado o leão da tribo de Yahudá, a raiz de Davi. Vamos analisar um pouco a história sobre a tribo de Yahudá? Esta quarta tribo se originou do quarto filho de Jacó, um dos 12 filhos do patriarca. Veja Gênesis 35, 23. O rei Davi reinou sobre esta tribo por 7 anos e meio. O Salvador Yahushua tem suas raízes genealógicas nessa tribo. Veja Mateus, capítulo 1, verso 3. Yahudá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Observe Lucas, capítulo 3, verso 34. Yahudá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, verso 14, revela a procedência genealógica do Salvador. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Yahudá, tribo a qual Mosheia nunca atribuiu sacerdotes. Veja o segmento genealógico em Isaías, capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Veja Jeremias, capítulo 23, verso 5, parte A. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará Davi um renovo justo. Todos os indícios nas Escrituras nos levam a um Salvador totalmente yahudeu. Lucas, capítulo 2, verso 11, nos dá o local de seu nascimento. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Mashiach, o Senhor. Observe Lucas, capítulo 2, verso 4, parte A. Iosef também subiu da Galileia, da cidade de Davi, chamada Belém. Veja ainda a declaração do próprio Yahushua em Apocalipse, capítulo 22, verso 16, parte B. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Quando Herodes quis saber onde nasceria o Salvador, os sacerdotes e escribas prontamente lhe responderam: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Mateus 2,5. O profeta de que os sacerdotes falaram foi o profeta Miqueias, que profetizou: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Miqueias, capítulo 5, verso 2, parte A. Por fim, declaramos a afirmação do eterno Yahushua à mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4, verso 22, parte B. Porque a salvação vem dos Yahudeus. Diante desses fatos, afirmamos que o Salvador é Yahudeu, o Salvador é judeu. Ele é da tribo de Yahudá, da tribo de Judá, raiz de Davi. Nasceu em Belém e não tem nenhuma raiz genealógica com os deuses e ídolos